Olá, está no ar mais uma edição inédita e especial do programa Momento Agropastoril. E no programa de hoje, iniciamos prestando uma justa homenagem ao nosso amado pastor e presidente Gedeuti Gueiros, que partiu para o Senhor na semana passada. Com gratidão e saudade, vamos recordar sua visão de sustentabilidade, um legado que permanece vivo entre nós. Continue conosco. O pastor Gedeuti Gueiros partiu para o Senhor no início deste mês de julho e nós, da equipe do Momento Agropastoril, não poderíamos deixar de reconhecer o quanto ele foi um entusiasta deste programa. Sempre atento, trazia observações relevantes que impulsionaram a continuidade e a qualidade do nosso trabalho. Exatamente. E não só com relação a este programa, mas o pastor Gedeuti tinha um olhar sensível e comprometido com a sustentabilidade, sempre nos lembrando da importância de cuidar da criação, daquilo que o Senhor confiou a nós. Por isso, você vai conferir agora uma série de depoimentos relembrando ações de sustentabilidade da igreja que foram realizadas por ele. A Igreja Cristã Maranata investe em sustentabilidade em diferentes frentes e o pastor Gedeuti foi responsável por diversas ações nesse sentido. No Sítio Esperança, que fica localizado em Serra, Espírito Santo, o pastor Gedeuti Gueiros implementou várias ações de sustentabilidade. Em fevereiro de 2022, o pastor Gedeuti me chamou para fazer uma visita ao Sítio Esperança. Nesse dia, ele disse que queria ter uma propriedade que produzisse de forma sustentável. Ele me disse a seguinte frase: não temos interesse de ter lucro, mas também não é interesse nosso ter prejuízo. E foi assim que começamos e fizemos um levantamento da área e vimos a diferença daquele lugar. O trabalho de recuperação das nascentes, por exemplo, foi um dos pilares mais importantes. Com isso, introduzimos o gado leiteiro, um laticínio, as aves de postura, uma pocilga, plantação de banana, de milho e uma horta e várias frutíferas. Ele tinha a visão que tudo isso se encaixava um ao outro e fazia o nosso curso de produção ser mínimo. Toda essa produção passou a ser direcionada aos manaíns, de Domingos Martins, Terra Vermelha, Cariacica, Camará, Carapina e o próprio Sítio Esperança. A preocupação do pastor Gedeuti era em produzir um alimento saudável para o nosso povo. Vale destacar que ele fazia questão de deixar o sítio à disposição de todos para visitação e ver e viver a beleza daquele lugar. Ele era muito justo, fez com que nós tivéssemos estudo para ser competentes ao nosso trabalho. Fez com que entendêssemos que nós não éramos dono, e sim mordomos daquilo que é do Senhor. Dessa forma, o Sítio Esperança foi um projeto pioneiro para os outros manaíns pudessem ter essa visão de produção no seu próprio consumo. Outro aspecto de sustentabilidade que vale destacar é que a igreja possui ainda um grande sistema de produção de energia solar, capaz de suprir a demanda de consumo de todas as igrejas e manaíns do Espírito Santo, ainda de parte das igrejas de outros estados. Além disso, falando agora sobre o Manaim de Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo, foram implementadas ali diversas ações de sustentabilidade, sob a orientação do pastor Gedeuti Gueiros. Um exemplo é a estação de tratamento de água de reuso. Com o tratamento de água, o Manaim do Espírito Santo, que gasta 1 milhão de litros de água por seminário, passou a devolver 800 mil litros de água tratada aos mananciais. A estação tem capacidade para tratar 6 litros de água por segundo. O efluente é utilizado para aguar plantas, limpeza de vias e descarga nos vasos sanitários. Ainda neste Manaim, com a finalidade de reflorestamento, nos seminários Unidos em Família, uma das atividades com as crianças e os adolescentes eram a plantação de árvores nativas.
com a orientação dos monitores. Essa atividade contribuiu para a preservação das nascentes daquele lugar e equilíbrio do ecossistema. Por fim, mais recente, sob a liderança do pastor Gideti, também o Manaim aboliu o uso de copos descartáveis. Todos os participantes devem levar o seu próprio utensílio. Essas são apenas algumas das ações que foram implementadas com a liderança do pastor Gideti Gueiros. O pastor Gideti Gueiros nos deixa saudades, mas também nos inspira a continuar promovendo boa administração de nossos recursos. E para encerrar a edição de hoje, vamos acompanhar a última parte da série que temos apresentado sobre as abelhas no quadro Caminhos do Conhecimento, conduzido pelo João da Mata. Nós estamos aqui recebendo nos estúdios da TV Manaim o Daniel Montenegro. Daniel, seja muito bem-vindo aqui conosco mais essa vez para conversar conosco a respeito das abelhas, dos apiários e esse mistério que envolve, né, a produção de mel. E nesse programa nós vamos falar mais especificamente sobre a comercialização dos produtos que um apiário oferece. Daniel, já entrando no nosso assunto, desde o momento que você tem o apiário produzindo até chegar no mel nesse estágio aqui, como é que é isso? O processo é longo? Tem custo alto? Como é que funciona? Não é tão alto, mas tudo assim, depende qual é a sua meta. Quero ter umas 2, 3 caixinhas num sítio, só para me ter um mel. Tem que ter a caixa, tem que ter todo o conhecimento que a abelha, ela parece ser bem agressiva, né? E o pessoal pensa, não, ela é muito forte. Ela se adapta muito bem com os climas, tudo certinho. Mas há um trabalho, todo o trabalho a ser feito. Para ela produzir o mel, chegar a um ponto de produção, ela tem todo um trabalho, tem que colocar cera para ela, para você poder adiantar o trabalho. Ela produz a cera? Produz, mas ela vai te demorar muito mais tempo, sendo que você tem que fazer todo um trabalho. A caixa apropriada, né, a caixa com os favos, tudo isso daí gera custo, né? Tem um custo para você chegar a esse momento do mel, para você tirar o mel. E para tirar o mel, não é só simplesmente ir lá eu tirar. Tem toda uma parte de higiene, tem toda a parte de um cuidado, porque quando você tira para você é uma coisa, mas para você chegar a comercializar é totalmente diferente. É como se fosse uma industrialização mesmo, né, do produto, né? E quais os produtos que eu consigo obter que tem mercado, que eu consigo vender? Hoje, o ponto-chave é o mel em si. Mas ele tem o própolis, né? Tem o própolis, tem a cera, né? Que é muito importante hoje no mercado, é um mercado grande, né? Mas para você entregar esse tipo de produto, você tem que ter uma quantidade muito grande. E tem o pólen, né, que é das próprias flores, também é comercializado, né? O pólen também é comercializado. Então, tudo isso daí, cada um tem o seu ramo. Por exemplo, eu quero produzir própolis. É um tipo de produção, uma forma de caixa diferente. Você não colhe mel quando vai produzir própolis, ou uma coisa ou a outra. Você não tem como você produzir os dois. Interessante. Então, uma colmeia, se você resolveu dedicar o serviço dessa colmeia para produzir própolis, não vai chegar no mel. Isso, não vai ter uma quantidade grande. Vai ter mel? Vai, mas só que você vai deixar, porque para produzir o próprio própolis, ele também consome muito mel. Então você deixa para ela consumir e produzir aquilo que você tem a necessidade. Na parte de produção de própolis, por exemplo, a caixa é diferente. Ela tem uns rasgos maiores, onde que ela fecha para não entrar umidade. Aí ela fecha dali com própolis para poder proteger a coisa. Aí ela forma aquilo que você está com o objetivo. Entendido. E qual o produto
de maior valor agregado que a abelha produz? É o mel, é o próprio, ou até o próprio veneno, que até o veneno da abelha também pode ser comercializado, né? Hoje, o de maior produtividade, ela produz mais, né? Seria o mel. O mel tem um valor agregado, porque ela traz da natureza, ela não te traz custo nenhum, então ela traz da natureza e não tem custo nenhum. O outro é bem mais complexo. Cada vez que você coloca é mais complexo. Porém, o própolis tem um valor muito grande, que nós, no Brasil, é o própolis verde. Né? Então, ele tem um valor agregado muito grande. Né? Mas tudo aquilo gera um custo maior conhecimento. As pessoas pensam que isso, a própolis vai lá, tira e coloca ali, e não é assim que funciona. Tem para fazer certo, para guardar todas as suas propriedades, tem que fazer também tudo correto, a forma de tirar, armazenamento, tudo isso gera custo, né? Sim. Mas hoje o mel em si é o melhor produto com menor custo de produção. E maior consumo, talvez. Maior consumo também das pessoas, né? Em si, o mel. E para vender o mel, digamos que um dos nossos telespectadores já esteja começando com um apiário, mas ainda não está no mercado, né? O primeiro produto que ele vai disponibilizar para venda, então, é o mel. O mel. É o mais fácil, o mais consumido, o mais procurado, tem demanda, é o mel. Pois é, bem, esse mel, ele vai vender como? Ele vai vender... Eu vejo mel no supermercado, mas assim, é de porta em porta, é pela internet. A venda é venda no varejo ou atacado, existe um atravessador, vamos dizer, um atacadista que compra o mel, revende. Como é que funciona isso, Daniel? Olha só, quando você tem uma produção muito grande de tambores de mel, você tem que analisar o que você quer. Qual é o meu objetivo? Vou falar de mim. Sim. Eu tenho um apiário, eu ainda não tenho a casa do mel. Eu utilizo qual casa do mel quando eu quero? Eu tenho já todo o maquinário? Tenho. É necessário ter máquina. Para quê? Para que fique um mel de qualidade, sem sujidade, um mel de qualidade. Então você tem que ter, no mínimo, né, uma mesa desoperculadora, tem que ter a máquina para tirar o mel, né? Ela vai lá, vai tirar o mel de todo o favo, uma farra de coar todinho, fazer um trabalho muito bem feito para que o seu produto fique lá. Mas para vender, por exemplo, eu quero botar meu produto para vender. Se você me fez uma pergunta quanto é de porta em porta. Sim. Não, você pode vender ele em balde, você pode vender em garrafa, para você vender no supermercado, em qualquer lugar, começando no seu município. Eu quero vender no município, você tem que ter uma autorização da prefeitura. Tem que ser certificado. Tem que ser certificado pela prefeitura. Eu quero vender no supermercado, né? De grande rede. Tem que ter CIF, né? É federal. Isso é difícil? Não, desde que você consiga fazer todas as exigências contidas no órgão. Né? Que não é tão difícil, mas tem que ter casa de mel própria, tem que ter tudo assim, tudo tem uma norma para poder... Perdão, a casa de mel que você se refere é um local para preparar o mel ou o produto Isso, para processar ele, tirar ele de dentro do favo, tirar ele todo o processo dele ali, até que ele chegue para você poder embalar. Tá certo. Daniel, já encerrando aqui a nossa conversa, o mercado do mel, ele tem um bom retorno financeiro? Compensa o investimento? Ou é uma coisa assim mais para satisfazer um hobby? Excelente negócio. Excelente negócio, né? É um excelente negócio. Ele vem da natureza. Você não tem custo para você nenhum. Ela trabalha para você, coisa que a gente não consegue. Alguém trabalhar para você de graça. De graça. Ele traz o mel, o retorno é excelente. Né? O valor dele agregado no mercado é muito bom, desde que, sempre eu gosto de deixar bem frisado isso aí, que tenha a parte higiene. Isso daqui, o rótulo,
tudo isso influencia, né? Aqui, no caso do meu, aqui, o meu é flor de pitaia, é um slogan, flor de pitaia. Por quê? Porque no meu sítio eu tenho muitos pés de pitaia plantado, não é coisa, é mel silvestre, a marca é flor de pitaia. Muito bem. Daniel Montenegro, nós, em nome da TV Manaim, agradecemos a sua presença aqui nos nossos estúdios e também por essas informações que certamente está despertando, né, pessoas a cuidar desse ramo, né? Então nós agradecemos a sua presença aqui. Eu que fico grato, às vezes nem tudo que eu falei aqui foi com uma certa clareza, né? Mas assim, o que eu pude, eu tentei transmitir assim na minha maior simplicidade. Eu não sou um grande produtor, meu conhecimento ele é um pouco reduzido, mas assim, o que eu tinha, eu tentei transmitir. Sim, trouxe a informação para quem quer iniciar, vamos dizer assim, né? E a você que nos assiste, acompanha o nosso programa, pode ver pela TV Manaim, canal 126 da Embratel, 85 da Sky. Você pode assistir também na TV aberta, no 16.2, aqui no estado do Espírito Santo, e ainda no YouTube. Está sempre disponível no YouTube, onde você pode ver, rever programas anteriores, até mesmo complementando as informações. Você pode dar o seu like e também compartilhar. E lá no comentário pode colocar a sua dúvida, uma informação que você deseja, que nós responderemos, inclusive com a ajuda do Daniel, que tem esse conhecimento, né? Assim, nós nos despedimos de você, desejando que você e sua família estejam muito bem e também te dizendo, assista a TV Manaim, são 24 horas de programação boa, programação sadia, que vai trazer para você muita informação. Nos despedimos até desejando que você esteja muito bem, até uma próxima oportunidade.